Já fizemos, né? Já está feito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo de número 125. O título dessa mensagem é Aprendendo a Confiar em Deus. Amém? Repita comigo, aprendendo a confiar em Deus. Glória a Deus. Salmos, capítulo de número 125. É um texto bem conhecido, nosso. Você que já tem um tempo aí de cristão, você provavelmente já ouviu muito esse texto bíblico. E a mensagem de hoje, como o título Aprendendo a Confiar em Deus, nós iniciamos por esse texto bíblico. Provavelmente vai ter uma cola aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim como o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos, se assim fosse. Até os justos praticam injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá castigo. Dado aos malfeitores, haja paz em Israel. Irmãos, esse texto é muito conhecido no nosso meio, no meio cristão. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu ainda não fui, mas irei no nome de Jesus nos montes bíblicos em Israel. Diga amém. Mas eu pude ir no Monte Sião, que tem em Joanesburgo, na capital da África do Sul. E eu até compartilhei hoje na sala de aula. É um lugar muito lindo, um lugar onde você sente a presença de Deus, onde muitas pessoas do mundo todo se reúnem para adorar. Lá você pode adorar debaixo de uma oliveira, de verdade. Eu, inclusive, peguei, né? Enfim. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala. Olha que afirmativa forte, meus irmãos. Nós vivemos um tempo em que tudo enquanto procura abalar a nossa estrutura. Diuturnamente, tem situações acontecendo na nossa vida, tentando fazer com que a gente seja abalado, com que nós percamos a nossa fé, com que a gente desmorone a nossa estrutura, seja no seu ambiente de trabalho, no seu matrimônio, seja nos seus estudos, com os seus filhos, no seu casamento, talvez na célula, na igreja, no seu ministério. Tem sempre alguma coisa tentando fazer com que a gente se desestruture, tentando fazer com que a gente perca a confiança. Mas uma verdade meus irmãos, nós não podemos confiar em alguém que não conhecemos. Eu quero que você caminhe comigo nesse entendimento. Eu jamais confiarei em alguém no qual eu não conheço. Como eu posso confiar em um estranho? Passar alguém na rua e dizer: ô, me empresta seu celular. Confia, né? Hoje em dia o povo tem essa mania de falar assim: confia, pai. Aí você olha e diz: eu nem te conheço. De onde tu vem mesmo? Quem é teu pai? Tu é parente do senhor Antônio, lá do açougue? Da dona Maria, do comércio? Não. Como nós podemos confiar em alguém que nós não conhecemos? E esse é o segredo de aprender a confiar em Deus. Quando alguém diz: confia em mim, nós temos uma certa... Quem é você? Nós criamos logo um bloqueio. Como é que alguém pode chegar e dizer confia em mim se eu não tenho intimidade ou relacionamento com essa pessoa? Então, sempre que alguém diz confie em mim, nós vamos ter duas reações. Ou nós podemos dizer sim, eu vou confiar em você. Ou você pode dizer por que eu deveria? Me dê um motivo pelo qual eu deveria confiar em você. Você é digno da minha confiança? Então, irmãos, no caso de Deus, confiar nele é a consequência natural, quando nós entendemos quem Ele é, quando nós conhecemos o Senhor. Confiar em Deus é uma consequência natural. A principal razão por que devemos confiar em Deus é que Ele é digno da nossa confiança. O Senhor é digno da nossa confiança.
Nós vamos caminhar em alguns textos bíblicos. Eu não sei se o pessoal da mídia vai conseguir nos acompanhar. Nós temos alguns textos bíblicos e eu vou pedir para você estar abrindo a sua Bíblia, para que a gente possa compreender rapidamente aqui um pouco do que é essa força que Deus garante para que nós venhamos confiar na presença dEle. No livro de Números, no Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, antes de Deuteronômio você encontra o Número. Eu já ensinei para os irmãos aqui Naúnde, Geúnde, já ensinei o que mais? O do Novo Testamento já ensinei vários, né? Então vamos para o Geúnde. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Vamos para o Geúnde, Números, capítulo de número 23 e verso de número 19. Números 23, 19. Esse é um livro que tem muita gente que quando está fazendo a leitura bíblica, a leitura da Bíblia toda, fica um pouco assim, quando chega em Números, né? Não sei porquê. Números 23, 19, a Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que, acaso ele fala e deixa de agir? É uma pergunta. A Bíblia está perguntando: acaso ele fala e deixa de fazer? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Irmãos, a minha pergunta para você é: qual a sua resposta para essa pergunta? A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E as esposas que diz: está vendo, homem mente. Aqui não está se referindo a gênero não, viu? Está falando da humanidade. Você que usa isso aqui para castigar o seu marido. Até Deus diz que ele não é homem é mentiroso. Vigia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá. Meus irmãos, ao contrário dos homens, ele tem poder de realizar seus planos e propósitos. Isaías capítulo de número 14, verso 24, se você puder abrir a sua Bíblia. Como eu disse, nós vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje, então vá se preparando, vá preparando os seus dedos proféticos aí. Isaías, Velho Testamento ainda. Isaías capítulo de número 14, verso de número 24. Isaías 14, 24. A Bíblia diz assim. Deixa você abrir. Ou já está aqui? Está aqui na tela já. Jurou o Senhor, certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá. Irmãos, tem uma frase dos homens que nunca saiu da boca de Deus. Sabe qual é? Eu planejei tudo certinho, deu tudo errado. Sabia que Deus nunca falou isso? Tem várias figurinhas no WhatsApp. Assim, tudo dando errado como de costume, né? Não sei se você já viu essas figurinhas. O povo gosta de compartilhar. Tudo dando errado como de costume. Vai dar tudo certo, daqui a pouco deu tudo errado. Deus não conhece. Se fosse Deus no WhatsApp, Ele não teria essas figurinhas. Porque Deus planeja e acontece. Diga amém. Deus planeja e acontece, meus irmãos. Deus diz que vai fazer e Ele faz. Deus promete e Ele cumpre. Quer ver? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 89. Salmos 89. Vá anotando essas referências bíblicas. Eu trouxe bastante texto bíblico aqui hoje. Salmos 89. Salmos 89, verso 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Sabe o que Deus está dizendo? Aquilo que eu disse está dito. Nós ouvimos o pastor Reinaldo no último domingo aqui, falando muito sobre chamado, sobre isso. Meus irmãos, se Deus entregou uma palavra para você,
Se Deus liberou uma palavra, se existe uma promessa de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que Deus não mudará as suas palavras. Aquilo que Ele prometeu está mantido. Amém? Está mantido. O assim seja de Deus é assim seja. Eu dizia ontem ou anteontem com os irmãos, numa casa de um irmão, que a melhor oração que todo cristão pode e deve fazer é: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque uma vez que eu oro a minha vontade, uma vez que eu declaro aquilo que eu quero, vai passar pelo jugo de Deus. Mas uma vez que eu digo: Senhor, seja feita a tua vontade. Uma mãe que está com um filho hospitalizado e que ora dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, precisa estar preparada para o resultado. Uma pessoa que vai fazer uma prova e quer muito passar e diz: Senhor, seja feita a tua vontade, ela precisa estar pronta para a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, acredite, não existe outra coisa melhor para a humanidade do que a vontade de Deus para a vida dele. Amém? Então, meus irmãos, todos esses textos bíblicos que eu estou lendo com vocês, todos eles afirmam o quanto esse Deus é digno de confiança. Ele nunca errou, nunca um plano de Deus foi frustrado. E olha, não sei se você já leu a Bíblia toda, não sei se você já passou pelas guerras do Velho Testamento, mas, irmãos, e muitas vezes Deus gerou situações a desafiar o povo dele, a saber se eles confiavam ou não nele. Em alguns momentos Deus disse: o exército inimigo se aproxima, calma, não se mexam. E o povo ficava: o exército inimigo está se aproximando, Senhor, estão cercando os montes. Pois é, calma, vamos dormir. Porque a confiança em Deus, ela é incondicional. É fácil confiar em Deus quando tem dinheiro, quando tem casa própria. Não, irmãos, a questão de confiança em Deus, ela é incondicional. Não é como você confiar em uma pessoa que diz: olha, eu vou te emprestar R$1.000 e amanhã, se você não me devolver, não tem problema. Não, é capaz dele te matar. Pessoas matam por R$1. Olha, eu estou pegando aqui emprestado essa camisa, mas eu devolvo amanhã. Mês que vem você vê ele, né, na camisa. Aquilo que Deus fala, os decretos de Deus estão mantidos. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, Novo Testamento, depois de Atos, você encontra Romanos, capítulo de número 8, verso de número 28. Romanos 8, 28 é um texto bíblico que eu uso muito. A Bíblia diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu. Em algumas versões, será que está escrito porque Deus age em algumas coisas? Ou será que toda a igreja nessa noite, em suas Bíblias, não importa se é Almeida, Revista Corrigida, Atualizada, a Mensagem, King James, se é a Bíblia Shid, se é NVI, irmãos, não importa a sua versão, nenhuma Bíblia vai dizer: sabemos que Deus age em algumas coisas, sabemos que Deus age em todas as coisas. Amém? Muda a versão da sua Bíblia, muda a tradução da sua Bíblia, em inglês, em espanhol, mas Deus age em todas as coisas. Assim como em João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo inteiro. Está em todas as versões. Então nós precisamos compreender que se nós nos esforçarmos para conhecer Deus, através da sua palavra, nós veremos que Ele é digno da nossa confiança, a qual vai crescer diariamente. Conhecer Deus é confiar nele. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu compreendo que Ele é digno de toda a minha confiança. Isso implica dizer que você que não confia em Deus, provavelmente não o conhece. Nós não confiamos em quem não conhecemos. Nós não depositamos crédito. Acreditar, irmãos, é depositar crédito. Eu não posso acreditar, não podia acreditar no Jean a primeira vez que eu vi ele. Hoje eu posso. Amém, Jean? Acreditar é depositar crédito. Quando você diz eu acredito em você, você está dizendo eu dou crédito para você. Eu dou crédito para você. Você tem crédito comigo. Eu estou te dando credibilidade comigo. Então confiar em Deus é mais do que um discurso.
Confiar em Deus é mais do que uma camisa da marca da paz que está escrito: eu confio em Deus. Confiar em Deus é mais do que um perfil no Facebook, no Instagram, no Twitter, no status de WhatsApp com a frase eu confio em Deus. Confiar em Deus é mais do que uma placa em um caminhão. Irmãos, confiar em Deus é provar das coisas mais difíceis da vida, dos momentos mais difíceis e dolorosos, e permanecer com a sua mente descansada, sabendo que apesar de tudo que está acontecendo, a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para um propósito específico. E eu volto a dizer, não confiar em Deus é uma clara declaração de falta de conhecimento nele. Pois eu não confio em quem eu não conheço. Nós podemos aprender a confiar em Deus ao vermos como Ele provou ser confiável. Em várias vidas na Bíblia, em vários apóstolos, profetas, líderes, Deus provou ser confiável. Se você vir comigo para o livro de 1 Reis. 1 Reis. Capítulo de número 8, verso 56. 1 Reis 8, 56. Está aqui também no telão, tá? Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometeu. Segundo o quê? Segundo o quê? Tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, o seu servo. Irmãos, eu fico imaginando um político que passou aqui na rua Coriolano Milhome, há 4 anos atrás, chegou na porta de uma senhora, de um senhor, e disse: vota em mim, confia. Essa sua rua, eu vou mudar ela. Asfalto, saneamento básico, energia, água tratada, tudo. Eu fico imaginando essa mesma pessoa 4 anos depois voltando com o mesmo propósito, pedir voto. E ele chega e diz: senhora, vote. E ela diz: bata em retirada da minha calçada, sem vergonha. Mas calma, eu nem falei ainda meu número, quem eu sou, eu sei quem você é. Você não lembra de mim, mas eu lembro de você. 4 anos atrás você esteve aqui me prometendo mundos e fundos. Simplesmente se esqueceu que eu existia. Esse é um cenário normal no nosso dia a dia. Um filho esquecer que prometeu algo para o pai. Irmãos, e como o menino lembra. Meu filho, quando eu prometo, às vezes eu estou naquele dia na correria. Eu digo à noite, esses dias eu prometi para o João: meu filho, à noite a gente vai assistir um filme juntos. Irmãos, foi um dos dias mais cansativos da minha vida. Eu estava com o olho aberto e o outro fechado, já chegando em casa. Ele disse: pai, o senhor disse que a gente ia assistir o filme do Megalodonte hoje. Ele é fascinado pelo oceano. E aí ele conhece todos os peixes, inclusive o Megalodonte, que é para ser um dos maiores peixes, tubarões que já existiram, né? Claro, é instinto hoje. A teoria da conspiração diz que ainda existem megalodontes no fundo do oceano. E ele disse: o senhor prometeu que hoje a gente assistiria o Megalodonte. Eu disse: não foi amanhã? E ele agora está aprendendo a contar os dias, irmão, depois que chega nessa fase. Ele diz: hoje é que dia, pai? Eu digo: meu filho, hoje é sexta. E amanhã? Sábado. E depois? Domingo. Ah, domingo o senhor disse que a gente ia no parquinho. Agora eu olho para Deus. Eu falo com meu filho, eu falo com minha esposa: amor, eu chego 10 horas. Chega 11, ela está lá com a cara, né, fechada. Com razão. O prefeito falha com aquele que prometeu voto. Agora nós vemos para o Deus que nós servimos. Você olha para 3.000 anos atrás, Ele prometendo algo ao seu povo. Sabe qual é a resposta, o resultado final da sua promessa? Deus cumprindo com a sua palavra, com o seu decreto, com aquilo que Ele prometeu. Hoje aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Tudo o que Ele falou se cumpriu. Meus irmãos, a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não. Ele é digno de toda a nossa confiança.
A Bíblia está recheada de promessas, dos registros das promessas de Deus. A sua palavra é um livro de registro de promessas, de palavras que foram liberadas. Documentos históricos testificam o quanto a mão de Deus já fez pela humanidade. Então o tema dessa palavra, na verdade eu tinha colocado essa mensagem assim, ó: um dia a gente aprende a confiar. Eu disse, não vou colocar não. Eu vou colocar aprendendo a confiar em Deus. Porque, meus irmãos, isso é mais forte do que você pode imaginar. O assunto que eu estou trazendo hoje aqui é mais forte do que você pode imaginar. Quantas vezes eu falei que confiava em Deus pensando que eu confiava, mas na verdade estava praticando uma ignorância, sem conhecer de verdade Deus, sem saber realmente o que é confiar no Senhor. Uma razão para confiar em Deus, irmãos, é que realmente nós não temos uma outra alternativa sensata. Você já parou para pensar que nós não temos uma alternativa sensata ao não ser confiar em Deus? Você já imaginou isso? Eu pergunto a você nessa noite, nesse início de noite. Nós devemos confiar em nós mesmos? Nós devemos confiar em outras pessoas que são pecadoras? Nós devemos confiar em pessoas que são imprevisíveis, que às vezes não são confiáveis, de sabedoria limitada, que frequentemente fazem más escolhas e decisões influenciadas pela emoção. Recentemente eu assisti um filme com a minha família, com meu filho. Esqueci o nome dele, mas é de um novo que saiu aí, de um barco que entra numa ilha misteriosa, né? Enfim. E o rapaz lá, ele é muito manipulador. Ele mente, engana. Então a mulher do filme lá perdeu a confiança nele. Ela diz, eu não confio mais em você. Você o tempo todo quer se dar bem. Você está o tempo todo se colocando como beneficiário. Até que em um momento ele entra na frente dela. Acho que é uma flechada ou é um tiro que ele leva. Então ele dá a vida dele. Ele se sacrifica por ela. E a partir daquele momento ela passa a confiar novamente nele. Às vezes a gente fica olhando, por que eu deveria confiar em alguém? A gente lembra do que essa pessoa já fez por nós, né? Por que eu deveria confiar em alguém? Porque a gente fica lembrando do que essa pessoa já fez por nós. Olhe para tudo que as pessoas já fizeram por você. E olhe para aquilo que Deus fez por você. E antes que você pense, eu quero já te alertar. Nada do que alguém fez por você nessa terra se compara ao que Deus, te amando, fez na cruz do Calvário, entregando o seu próprio filho por amor a você, entregando o que ele tinha de mais precioso para remir, para curar o meu coração e o teu coração, para te dar um novo. Deus nos deu 3 coisas, meus irmãos. Deus nos deu um novo coração, Deus nos deu um novo espírito, Deus nos deu salvação. Então ninguém fez por você aquilo que Deus fez. Eu volto a perguntar, em quem você vai confiar? Pastor, eu sou uma pessoa que eu não confio em ninguém. Resultado, reflexo de falta de confiança em Deus. Quando você vê uma pessoa que desconfia da própria sombra, ela anda que... Essa pessoa não confia em Deus. Uma pessoa que desconfia da própria sombra, ela não conhece Deus. Porque uma das coisas que Deus faz, irmãos, é nos ensinar que é possível sim confiar, dar crédito em pessoas na nossa vida. Porque Deus vai revelar o meu coração, quanto que eu não era merecedor de confiança e teve jeito para mim. Então quando Deus me faz enxergar os meus próprios pecados, quando Deus me faz enxergar as minhas próprias falhas, quando Deus me faz enxergar as minhas próprias mazelas, eu começo a entender que outras pessoas também podem melhorar, podem mudar, tem jeito. E assim eu posso confiar. Então quando eu não confio em ninguém, nem na minha própria sombra, é reflexo de que eu não conheço Deus. E eu volto a repetir, eu jamais confiarei em Deus sem conhecê-lo. Então a sua escolha deve ser óbvia. Claro que não, pastor, eu não vou confiar em objetos. A minha confiança é em Deus. A minha confiança vai ser em Deus. Mas como já foi dito, nós podemos confiar em Deus por causa de tudo que Ele fez por nós. Agora deixa eu te perguntar. Você sabe tudo que Deus fez por você? Você sabe tudo o que Deus fez por você? Você é conhecedor de tudo que Deus fez por você?
Preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Em nome de Jesus. Imagina você desejando o céu, desejando a eternidade com Deus, sem saber pelo menos todas as coisas que Ele já fez por você, que está registrado aqui na sua palavra. Você já viu quando alguém olha para você e diz: você sabe o que eu fiz por você? E você não sabe. É claro que algumas pessoas é querendo glória, mas algumas pessoas às vezes podem dizer: ó, naquele dia que você estava sem dinheiro e do nada caiu um depósito, fui eu. Às vezes o pai precisa passar isso na cara do filho, né? Para cair a real. Tu come aqui, dentro dessa casa, sou eu que boto comida no prato. Pai, eu não quero comer. Você vai comer, sabe por quê? Porque não tem nenhum sem vergonha dessa casa. A gente dá dura, a gente rala para comprar essa comida. Então você vai comer. Você vai comer porque tua mãe nem teu pai são sem vergonha, não. Você vai comer para valorizar o nosso suor. Então o pai às vezes precisa passar na cara. Não era necessário, bastava o filho abrir os olhos e enxergar. Mas irmãos, já parou para pensar que pode ter muita coisa que Deus fez por você que você não sabe? Como assim, pastor? Tem um rapazinho do meme que fala assim. Está aqui. Já parou para pensar que talvez a sua falta de confiança é por não saber todas as coisas que Deus fez por você? Toda declaração de amor é saber que essa Bíblia foi escrita muitas vezes com lágrimas, com sangue. A gente assistiu outro filme, esses dias a gente está praticando fazer isso com as crianças, né? Eu não lembro o nome, mas é um desenho, tá acontecendo um apocalipse robô na Terra, é um lançamento esse filme, né? E a menina tem um sonho de ser cineasta e o pai dela não liga, eles não se conhecem. Se alguém souber o nome do filme, me diz que eu não lembro mais não. Eu não lembro o nome de filme não, gente. Na hora que tá passando eu dou pause para ver o nome do filme, que eu não lembro mais. Mas o filme é bem legal, ele é lançamento. Em desenho, a menina quer ser cineasta, o pai dela... E eles têm conflitos. E só no final do filme é que o pai percebe o tanto que ele andou distante da filha e que a filha percebe o tanto que ela não compreendia o seu pai. E quando eles se unem, eles derrotam uma invasão apocalíptica dos robôs e salvam a humanidade. O que um pai e um filho juntos podem fazer, irmãos, a gente não faz nem ideia. Mas a confiança precisa ser restaurada. Então, amados, no livro de 1 João capítulo 5, verso 14, abra sua Bíblia comigo, 1 João capítulo 5, verso 14. E essa é a confiança que temos. 1 João capítulo 5, deixa eu abrir minha Bíblia para te motivar a abrir sua Bíblia, a manusear. 1 João capítulo 5, verso 14. E essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Meus irmãos, que texto extraordinário. Meu Deus. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Uau! Nossa! Sabe o que a Bíblia está dizendo? Parte do que você não tem é porque você não está pedindo segundo a vontade de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Parte daquilo que você não rompeu é porque é egoísta. É porque é carnal. É porque não passou pelo crivo de Deus e foi aprovado. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, e esta é a confiança que temos para com Ele, que, vírgula, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então tem coisas que Deus não ouve, porque nós pouco nos importamos com a sua vontade, e quem confia conhece a vontade daquele em quem nós confiamos.
E ele continua dizendo: e se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então Deus não é um poço dos desejos. Nós visitamos um lugar lá em Gramados que tem um poço dos desejos. Eu sentei naquele lugar e fiquei um pouquinho pensando: irmãos, tem tanta moeda lá dentro, tem tanta coisinha que o povo joga lá dentro. Eu visitei também com minha esposa a fonte do amor eterno, um lugar muito bonito, romântico. O povo vai lá e pega o cadeadozinho, coloca seu pedido e tranca o cadeado lá na fonte do amor eterno. E eu fico pensando: um cadeado que corrói, que destrói, uma fonte do amor, um poço dos desejos que foi criado por homens. Tanta pessoa, tanta gente no mundo viajando para esses países. A ponte na Inglaterra nem sequer pode mais botar pedido porque os cadeados estavam comprometendo a estrutura da ponte. Na Itália nós temos isso também. Tanta gente viaja para depositar os seus pedidos em um lugar que acontece, que realiza. E a Bíblia diz: basta você conhecer a vontade de Deus e confiar nele e fazer o pedido, e ele concede. Ou seja, você não precisa pagar passagem cara, você não precisa ter um melhor, você basta conhecer a vontade de Deus, confiar na vontade dele e pedir segundo a vontade dele. É por isso, meus irmãos, eu não sei como é a tua oração. Às vezes nós oramos dando ordem para Deus. Senhor, é bom o Senhor fazer, viu? Sabe de quem eu sou parente? Não é assim, mas é como se fosse assim. Às vezes nós queremos orar como alguém que tem direito de alguma coisa. Senhor, se meu marido não fizer isso, para mim acabou, não quero nem saber. E nem adianta o Senhor vir falar, eu não quero mais. Senhor, se for da tua vontade. Se for da tua vontade. Se for da tua vontade, Senhor. Se é isso que o Senhor quer, se assim o Senhor desejar, se o Senhor permitir. Quantas pessoas apaixonadas por alguém, em vez de orar ao Senhor, dizer: Senhor, se esse relacionamento for da tua vontade, não, estão cegas. Senhor, é isso que eu quero. Meu filho aqui, não, é isso que eu quero. É essa mulher bem, é esse homem bem. Se não for ele, eu não quero mais não. Não tem outro homem, nem outra mulher desse jeito bem não. É ele, é ela mesmo. Cego. Agora eu quero ver pegar as mãos, o namoradinho, e dizer: Senhor, se esse relacionamento for da tua vontade, Senhor, mata ele. Não. Tem gente que, você já pensou você orando: Senhor, cheio da razão, né? Brigou, eu tô certo. Senhor, mata quem está errado. Não faz, né? Senhor, quem tiver errado aqui pode matar. Não ora assim. Não ora. Eu fico imaginando uma professora profeta numa sala de aula. Não vão dizer não quem pegou a caneta do Joãozinho? Senhor, revela. Agora. Faz a tua vontade. Senhor, faça a tua vontade. Irmão, se não for a vontade de Deus, nós não damos conta. O ministério, o pastoreio, se nós não confiarmos na vontade de Deus, a gente não consegue. Não consegue. Precisa confiar o tempo todo e depender de Deus. Porque todo emprego, no final de semana, você pode desligar o seu telefone. Toda profissão, você pode sumir do mundo. Mas o ministério não. Enquanto Deus acreditar, eu vou precisar acreditar. Enquanto Deus disser que tem jeito, eu preciso entender que tem jeito. Porque eu não peço dispensa. Não existe o botão de desistência, de ejetar, de piloto automático. Nós precisamos tomar uma decisão. Confiar em Deus é uma escolha, é um caminho. Eu quero te dar algumas razões rapidamente para que você creia em Deus.
Razões pelas quais você deve crer em Deus. E o pessoal do computador aí me ajuda, porque eu vou mencionar alguns textos bíblicos. Salmo 121. Salmo 121. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 121. Quando você encontrar, diga graças a Deus, ou então leia ali. Salmo 121, 1. Eu estou no 119, 119 é enorme. 121, 1. Levanto os meus olhos para os e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Por que você deve confiar em Deus? Porque o seu socorro vem dele. Está nele, amém? O salmista certamente passava por alguma situação difícil. Ninguém quando recebe o salário, cheio do dinheiro, levanto meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Não, gente. Acabei de comprar um carro novo, vou fazer uma viagem, tá tudo certo. Partiu, né? Hashtag partiu Jericoacoara. Eu levo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Não, ninguém faz isso. Sabe quando é que ora assim? É quando dá errado. Sabe quando é que ora assim? É quando o dinheiro não cai na conta. É quando a viagem é cancelada, dá errado. É quando o filho não se comporta. É quando o cônjuge dá trabalho. É quando o patrão é uma bênção, para não dizer outra coisa. Então ele está lá na sala do serviço dele, naquele aperto, naquele dia difícil. Ele diz, eu levo meus olhos para o monte, oh meu Deus. Senhor, de onde é que vem que eu não estou enxergando? O salmista certamente estava passando por alguma situação difícil. Aí ele diz, eleve os meus olhos para o monte. Irmãos, os montes citados nesse texto era o local onde ficava o templo. E naquela época, ele leva o monte dele ele leva os olhos dele para o monte, sabe, de onde ficava o templo, que representava a vida de Deus, representava a presença de Deus. O salmista, ele buscava encontrar a presença de Deus. Ele estava dizendo, eu elevo meus olhos para o monte, onde estão os templos. O templo é o lugar onde Deus é adorado, onde Deus se manifesta. Então eu olho para o lugar onde Deus está, e desse lugar eu espero o meu socorro. É isso que o salmista está dizendo. Ele não está dizendo, eu vou olhar para a serra do estrondo, da serra do estrondo virá o meu socorro, não. Ele está dizendo, eu estou olhando para o lugar da manifestação da glória de Deus, e eu creio que de lá virá o meu socorro. Então por que eu devo confiar em Deus? Porque o seu socorro está em Deus. O seu socorro está em Deus. Segundo, o socorro de Deus, ele é certo. Você já ficou na mão ligando para um guincho? Você já ficou na mão ligando para o rapaz do gás? Ele errou o endereço, ele não foi. Você já ficou na mão pedindo um Uber? É só o que tem acontecido, né? Um dia desse eu pensei que era um jogo da desistência, né? Você pede, ele cancela, pede, ele desiste, pede, ele... Você já ficou na mão pedindo uma pizza? Você já ficou na mão com a energia? Você já ficou na mão com a sua empresa de TV lá, canal pago? No dia do jogo caiu o sinal. No dia do episódio 1.999.000 do Grey's Anatomy, aí caiu a internet, faltou o sinal. Mas o socorro de Deus é certo. Diga comigo, o socorro de Deus é certo. Amém? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Não há qualquer dúvida no coração do salmista. Ele pergunta só para criar um clima. Sabe aquela pessoa que pergunta, mas já responde? Diz assim, filhos, imagina o que tem para comer? Estrogonofe. Ele só pergunta para criar um clima. Ele já sabe o que é. Gente, imagina o que a mamãe fez para comer. Aí antes de responder, ele fala. O salmista diz, eu olho para o monte, será de onde é que vem meu socorro? Do Senhor, meu socorro vem do Senhor. Terceiro, Deus é soberano sobre todas as coisas. Irmãos, é ruim você ligar para alguém, eu quero ajuda, ele diz, não, isso aí não é comigo não, é com o setor tal, eu vou te transferir, tá? Se cair a ligação, você retorna. Um dia,
Ah, é o ramal tal. Não, isso aqui é com seguradora. Bateu o carro, foi num poste ou num jumento? Num jumento. Não, não é com a gente não, é com outra área do seguro. É ruim ser mandado de lado, vai para lá. Quantas vezes, irmãos, eu fui num cartório, o cara disse no outro. Aí eu fui no outro, ele disse no Detran. Aí eu cheguei no Detran, ele disse, não é aqui não, é no despachante. Irmão, dá vontade de gritar no meio da rua. Onde é, meu Deus? Revela onde é, que a gasolina está cara. Sabe? Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Senhor, o meu problema é financeiro, é comigo, filho. Senhor, o meu problema é na saúde, é comigo, filho. Senhor, é no meu relacionamento, é comigo. Senhor, eu estou com dor, é comigo. Senhor, é sobre o meu dinheiro, é comigo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Ele, Salmo 121 ainda, no verso 3, a Bíblia diz: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Aleluia. Quarto, Deus está alerta ao que acontece. A Bíblia diz, olha, Ele se manterá alerta. No verso 4, leia comigo. Sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele estará sempre alerta. Irmãos, um Deus que não dorme para cuidar de ti. Um Deus que não dorme para cuidar de ti. Eu fui um dia desse em um local acolá que eu não posso falar o nome, um residencial. E eu cheguei na porta e o vigia não abria a porta. Eu disse, saiu. Eu acho que ele é cristão, né? Pelo jeitinho. Não tem gente que tem jeitinho de crente? Você já viu gente assim? Tem gente que tem jeitinho de crente. Pode ou não ser, mas engana que é uma beleza. Eu disse, saiu o homem. Eu buzinei, eu bati. Quando eu fui na guarita, gente, cheguei lá, assoviava. Ele estava assim na guarita. Cheguei lá. E eu disse, esse vem não, menino. Aquele pessoal estava seguro nas mãos dele. Podia entrar um carro do caveirão. Podia entrar um miliciano. Ele não acordava, irmão. Eu batia no vidro e parece que nem tinha um. A Bíblia diz... É certo que ele não... Você já leu isso aí? Sim, o protetor de Israel não dormirá. Diuturnamente, o tempo todo, dia e noite e dia, Ele está disponível. Eu não posso fazer isso. Eu não consigo estar dia e noite para vocês. É capaz de no dia que você precisar de mim, eu estar com outra pessoa fazendo outra coisa. Mas o Deus a quem eu sirvo e você serve está o tempo todo, o tempo inteiro. Amém? Mais um motivo, Deus está próximo de você. Olha o que ele diz, olha, verso 5. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Gente, onde é que uma sombra está? A sombra está perto. Ele está sempre próximo. Olha, diz que como sombra. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. No verso 5. O Senhor é o seu protetor como sombra que te protege. Ele está à sua direita. Confie em Deus porque Ele está perto. Mais um, sexto. Eu acho que é o sexto, estou me perdendo aqui. É o sexto mesmo. Deus está te conduzindo em todos os momentos. Olha o verso de número 6 agora. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor Deus está te conduzindo em todos os momentos. Sétimo, o Senhor que te protege, meus irmãos. Olha o que a Bíblia diz, ó. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Oitavo, o cuidado de Deus é em todos os lugares e momentos. Não é geografia, não tem geografia em todos os lugares e todos os momentos. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém? Viajando, fora de casa, em casa, no trabalho. Você se mudou agora para um bairro que dizem que é perigoso. Deus te guardará em todos os lugares e momentos. Ah, não estou vendo, pastor. Experimenta confiar nele de verdade. Não só de palavras, não só de boca.
Pastor, me dá um adesivo dizendo aqui o ladrão não entra porque eu sirvo a Deus. Não mudará nada. Agora experimenta confiar em Deus para você ver. Esse adesivo então vai fazer sentido. E por último, rapidamente, eu só quero falar algumas características de quem confia em Deus. Irmãos, uma pessoa que confia em Deus, ela é adoradora. Uma pessoa que confia em Deus, ela adora a Deus. Eu te pergunto, você tem adorado ao Senhor? Qual é o teu prazer? O que você escuta no som do seu carro? O que você escuta na sua playlist do Spotify, Deezer, e seja lá qual for o aplicativo de música que você usa? Quem confia em Deus tem prazer em adorá-lo. Mais uma, quem confia em Deus não dá ouvidos à voz do diabo. Quem confia em Deus não dá ouvidos à voz do diabo. Ah, mas o diabo falou outra coisa, Deus. Terceiro, quem confia em Deus ama sua própria vida, mesmo diante de perigo de morte. Quem confia em Deus ama sua própria vida. Você sabe que a sua vida é preciosa e é valiosa, e você não vai desistir dela. Quarto, quem confia em Deus tem esperança. E quinto, quem confia em Deus torna-se íntimo dele e vê a glória dele em sua vida. Amém? Quem confia em Deus torna-se íntimo dele e vê a glória dele em sua vida. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Jó, no capítulo 42, no verso 5. Tem como colocar, Kevin? Jó 42, 5. Eu queria finalizar aqui com esse versículo. Irmãos, deixa eu te dar uma frase aqui para a tua vida. Confiança produz segurança. Receba isso no seu coração. Diga comigo, confiança produz segurança. O ministério de louvor pode subir. Confiança produz segurança. Jó capítulo 42, verso 5. Olha só, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Qual o segredo da confiança de Jó? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó, um dos maiores exemplos de confiar em Deus na terra. O próprio Satanás foi até Deus dizer, ele não vai confiar. E Deus diz, Jó não, Jó é diferente. E ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Pastor, onde o Senhor quer chegar? Eu queria que você rasgasse o seu coração para o Senhor. Irmãos, não dá mais tempo para fingir confiar em Deus. Não dá mais tempo para dizer, até aqui o Senhor me ajudou, sem saber o que de fato isso significa. Não dá mais tempo para fingir confiar em Deus. Nós precisamos entender uma coisa, chegou a hora de dizer, Senhor, eu não quero mais te conhecer de ouvir falar. Eu quero te ver. Eu quero ver a manifestação da tua glória na minha vida. Eu quero ver a mão poderosa do Senhor sobre a minha vida. Senhor, eu quero ver o teu agir na minha vida. Senhor, eu não quero mais ouvir o Senhor apenas da boca do pastor, da boca do meu líder. Eu quero relacionamento, Jesus. Eu quero intimidade, Jesus. Eu quero momentos na tua presença. E eu queria que você começasse a fazer essa oração no seu lugar.